Em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a. Versículo 2: Inútil vos será, isso aqui é importante, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Amém? Antes de trazer a palavra, já vamos explicar para vocês. Eu quero me apresentar, sou o pastor Marcos, como já foi dito. E nessa noite aqui já foi feito um milagre de eu e minha esposa estar no mesmo culto, porque é quase que impossível. Assim como eu ministro, ela também ministra. E aí sempre eu estou em um lugar e ela em outro. Ela já esteve aqui 2 vezes, não foi? Eu só vim aqui rápido, trouxe ela e voltei. 2 ela e eu uma, essa já a segunda aqui. Mas dessa vez, lá em março, o irmão Carlos fez esse ultimato. Não, eu preciso que os 2 venham. Eu preciso, aí tivemos que fazer uma programação lá para a gente conseguir. Mas já é o segundo milagre, né, Aline? Porque a última vez agora missionária, a Mila não podia, eu tive que ir com ela, e aí a gente ficou limitado. Eu tive que acompanhar ela me acompanhar, e aí a gente fez poucas coisas. Mas é legal, porque ela vai pregar num lugar, prega no outro, e quando a gente chega em casa, dá o tempo lá dos discípulos, dos apóstolos, que aí eles se uniram e falavam: aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, a gente se anima em Deus por isso. Mas glória a Deus, que Deus ele levante mais casais assim para fazer a obra, que seja unido, que os 2 preguem o outro, que Deus use bastante, que um seja o maior incentivador do outro. Porque o que não falta às vezes, infelizmente, é crítica. Às vezes de onde tem que vir um incentivo, é de onde está vindo abatimento, onde está vindo palavras para jogar a pessoa para baixo. Não tem que animar. Eu mesmo, pastor, eu já fiquei um pouco desanimado quando o Senhor deu oportunidade para a missionária Aline, que eu falei: pronto, aí que ela vai pregar tudo para deixar ela para mim, Jesus. Porque eu tenho certeza que prega muito. Na sexta-feira passada ela não pôde pregar, porque ela estava em outro compromisso, ela pediu que eu fosse. E ela falou lá que não tem problema não. Eu e ele a mesma coisa. Eu falei: não é não. Deus usa muito mais ela do que a mim. Amém? Amém. Eu vou trazer a palavra para vocês, mas eu quero contar rápido, que vai servir 2 testemunhos para vocês. Quantos? Eu quero contar 2 testemunhos rápido, e aí eu trago a palavra para vocês. Vai ser rápido a palavra também, não se preocupe. Mas o testemunho é que essa semana, coincidentemente essa semana, eu peguei enfermidade no olho direito. Se alguém notar, até está um pouquinho vermelho, mas estava muito vermelho, estava doendo demais. Ali orou por mim várias vezes ontem, e meu olho estava assim doendo, sabe? Como terrível. Eu fui pregar sexta-feira, mas eu pregando e chorando, porque automaticamente sei lá que eu meus olhos. E aí ontem eu estava orando, quando eu fui orar, Deus não, ou eu vou gastar dinheiro com o médico, ou eu vou ter que orar, eu vou orar, Deus. E aí eu orei, só que eu estava orando, irmão, e a dor estava insuportável. Eu falei assim: Deus, me dá uma estratégia, me dá uma sabedoria para essa noite dormir. E aí, senti no coração, de deitar no chão e colocar o rosto no chão. Quando eu coloquei, não acredite, a dor passou. Aí todo mundo aqui que tem enfermidade vai dizer: olha, eu vou para casa do pastor para deitar lá no chão dele. Não, faz isso não. Foi a direção que Deus me deu. Você está passando qualquer problema, irmão, pede direção para Deus, que Ele te dá também. Eu lembro que uma vez uma moça foi acometida de uma bala perdida na cintura, e tudo quanto era movimento para deitar, dormir, ela sentia dores. E aí, orando por ela, senti no meu coração me falar agora: disse assim: irmão, deite assim. A irmã deitou, não sentiu dor, não. O que eu quero dizer com isso é que Deus ele faz na vida de qualquer pessoa. Está sentindo dor? Pessoal, sentir dor é anormal, não é normal sentir dor. Minha dor, minha enfermidade, não. Isso é anormal. O normal é não sentir dor, meu irmão. Então, se acontece de qualquer coisa, tem que orar, tem que mandar uma embora, tem que procurar um médico, que Deus vai abençoar. Amém? Amém. O segundo testemunho que eu vou contar rápido, comentando a palavra, que vocês vão gostar, é que lá em 2014, foi quando eu casei com a Aline. Eu lembro que na época, alguém vai precisar desse testemunho aqui. Lá na época, ela não trabalhava e só eu trabalhava. E aí em 2014 eu ganhava já um salário razoável. Todo mês eu dava R$400 para ela. Eu dava quanto? É só para saber se você está prestando atenção, que vai servindo. E aí, mesmo eu já dizimando, ofertando, ela sempre ofertava e dizimava esses R$400. E Deus honrou ela na vida financeira também. E aí eu quero contar esse testemunho. Temos vários testemunhos na vida financeira, mas eu vou contar somente esse. E aí, teve uma época que a Aline estourou o cartão dela. Coisa que não acontece no meio das mulheres, né? A Aline estourou. Se alguém sorriu aqui é porque alguém está passando por isso.
Aí estourou o cartão dela. E aí sobrou para mim para pagar. E eu comecei a falar, Aline, tem que ter controle, tem que ter, tá formando a sua esposa, calma, vocês vão entender. Aline, tem que ter controle, Aline. Não é assim não, tem que pensar direitinho, não pode colocar a mão, não pode colocar o seu chapéu e a mão não alcança. Aline, tá bom, ficou um tempo. Passou-se outro tempo, de novo. A missionária Aline fez o quê? Estourou o cartão de novo. Aí eu chamei ela de novo, conversei, no final das contas paguei. Aí quando foi a terceira vez eu perguntei a mim, você está usando o cartão? Eu não estou mais usando o cartão meu não. Aí passou-se o tempo, eu vi, olha para cá, eu olhei, eu vi a fatura dela cheia de compras. Aí eu disse assim, Aline, você não falou que não estava usando o cartão? Ela disse, mas eu não estou usando o cartão, mas nem por que essa fatura está assim? Baterista, presta o celular, baterista. Presta o seu celular. Aí eu perguntei a Aline, mas por que sua fatura está assim? Eu não estou usando o cartão. E por que a sua fatura está assim? É porque a tecnologia mudou, agora bota o celular assim, ó. E onde é que eu quero chegar? É para finalizar agora, para você entender. Nessa última vez agora, eu chamei ela para conversar. Por quê? Porque ela foi promovida no trabalho. Minha esposa está ganhando muito mais do que eu. E eu falei para ela, Nini, agora não tem como você mais estourar cartão, porque eu não vou ter condições de pagar. Porque antes eu ganhava mais para não pagar, e agora eu quero ganhar mais para não pagar. Porque eu contei isso tudo para você entender agora. Quem está pagando dívida de quem agora é ela que está pagando as dívidas. Quem às vezes está sem controle sou eu, quem está ajudando sou eu. A maior renda de casa quem é? Então você que está ajudando alguém, às vezes você não tem modo para falar cuidado. Que essa pessoa que hoje você ajuda, ela pode passar a te ajudar. Diga amém. Amém. Diga assim, Jesus me ajude. Para eu ajudar quem me ajuda. Então, eu passei por isso, mas hoje, quem manda lá na casa é ela. Que, irmão, ó, o dinheiro, a mulher do dinheiro é ela. Ó, cheio de dinheiro. Então, olha para mim, da mesma forma que Deus fez a vida dela, que ela está ganhando, mas assim também eu profetizo sobre a sua vida, que você também vai receber mais. Amém? Como dito, trazer a palavra para vocês, bem no tema do culto de hoje. Só que para a gente entender esse versículo aqui, pode me ajudar. Só que para a gente entender esse versículo aqui, temos que fazer uma retrospectiva no texto. Meu amigo Carlos, Deus abençoe o seu bastante. Só estou aqui porque o Senhor me ligou para mim. Deus te abençoe. Bem, para a gente entender, a gente vai precisar voltar no texto. E a gente tem uma compreensão. Quando eu explico aqui, já quer dizer que a gente terminou aqui a mensagem e a gente foi embora. A Bíblia diz que tinha um rei na época. Qual é o nome do rei? Davi. A Bíblia diz que Davi ele era um guerreiro. Davi fazia a vontade de Deus. A Bíblia diz que Davi, tudo que ele ia fazer, ele consultava. Teve 3 coisas que Davi não consultou e quebrou a cara. Mas outras coisas Davi consultou. E Davi gera no coração dele o desejo de construir um templo. Porque Davi diz, olha, eu estou morando aqui, eu tenho minha casa, mas a arca de Deus está em tenda, está em cabana, está debaixo de um plástico. E o que é que vamos fazer? Vamos construir um templo. Aí vai junto o profeta Natan na época e diz isso para Natan, Natan, eu quero fazer uma coisa para o Senhor. Natan, se entender direito, Natan já diz, vai Davi, faça o que está no seu coração, porque Deus ele é contigo. Davi se alegra, Davi se anima. Só que a Bíblia diz que naquela mesma noite Deus aparece para Natan e diz, Natan, avisa para Davi que ele não vai construir templo nenhum. Por quê? Porque a mão dele é cheia de sangue. Ele não vai poder construir, mas o filho dele, Salomão, esse sim vai construir. Aleluia. Aqui me chama a atenção, varão, que Deus ele proíbe Davi de construir. Desculpe, tem muita gente, não é pouca, não, tem muita gente. Já que eu não vou fazer por mim, já que eu não vou fazer, eu não vou ajudar. Já que me tirou, eu não vou fazer nada. Já que eu não vou cooperar com nada, que se firme, que façam lá. Davi agiu totalmente diferente. Ainda que Deus disse para ele, não é você que vai construir, mas ali tudo que ele podia fazer, ele fez. Davi juntou ouro, prata, ajudou tudo e disse, Salomão, toma aqui tudo isso aqui, constrói o projeto é esse. Deus, o que é que eu faço?
quer que você faça, então faça, eu vou te ajudar. Aleluia. Glória a Deus. Tem um texto lindo. Jesus ele tira o demônio do gadareno. Os demônios entram nos porcos. Os porqueiros que cuidam do porco. Fica sabendo, não vai glorificar que o rapaz deixou de ser maluco, não. Jesus, não, a gente. Isso, você está no culto, bate. O povo, Jesus, a gente não quer você aqui na cidade, não, vai embora. Desculpe, eu sendo Jesus, eu usava a Bíblia, eu batia meus pés, né? O problema é de vocês, a maldição está aí. Mas Jesus, quando o gadareno disse, eu quero te servir, Jesus disse assim, você não vai me servir não, você vai lá pregar onde não quer que eu pregue. Escute uma coisa, não é porque não é você que não está fazendo, não quer dizer que você não deve ajudar quem está fazendo. Porque se todo mundo for líder, onde está o pessoal que vai apoiar? O problema é que todo mundo quer estar na frente, todo mundo quer ser destaque, todo mundo quer ser líder. Aqui não tem o costume, mas lá no ministério tem apóstolo. Às vezes o povo vem para mim, apóstolo não, é pastor e acabou. Eu só vou até aqui, porque foi aqui que Deus me chamou. Eu vou passar para quê? Só para ter um título? Volta a dizer, lá é o costume de lá ter. Então, o apóstolo Paulo disse, cada um fica na vocação que foi. Pronto. Na casa do Senhor tem vários vasos, cada um para uma coisa. Imagine todo mundo fazer a mesma coisa. Mas Davi aqui não teve vaidade alguma. Davi aqui não teve soberba nenhuma. Deus não tem problema. Se não é para eu fazer, não tem problema. Alguém faz e eu vou ajudar quem está fazendo. Eu não vou ter vaidade. Já não é para o Senhor, eu vou ajudar. O que é que Davi fez? Davi chama Salomão e diz assim, Salomão, seja homem e faça a obra. Aí para você entender, é porque ele estava falando com o filho que era homem, no caso da mulher que dizer a mesma coisa, seja mulher e faça a obra. E eu vou lhe dizer que às vezes a gente está num papel de menino mesmo, igualzinho como Salomão falou aqui, como Davi falou aqui com Salomão. A prova disso é que Salomão não se chateia com o pai, e quando Salomão vai orar a Deus, Salomão diz isso para Deus, Deus, porque eu sou um menino, então me ajuda a governar o povo, me dá sabedoria. E olha para cá, e tem muitas vezes que a gente está batendo cabeça, porque está faltando justamente isso em nossas vidas, o que? Sabedoria. Tem que pedir, o apóstolo Tiago, ele falou, quem não tem sabedoria, eu estava ajudando o ministério que estava passando uma luta travada, tráfico, Covid, a igreja ia fechar, só ia 3 irmãos para o culto, uma coisa de louco mesmo. Ninguém ia para o culto. Aí fui lá para ajudar, mano. O povo começou a chegar. Aí a liderança do lugar voltou, ao invés de se unir. Entendeu? Começou a dar conta. E eu falei assim, Deus, eu estou no aperto, Deus me dá sabedoria. Eu passei o dia todo pedindo a Deus me dá sabedoria para eu saber conduzir as coisas lá. E quer que eu te diga? E Deus me deu. Às vezes a gente acha que está com um problemão na nossa vida, no nosso casamento, no nosso lar. Não, não é nada diante de Deus. É só pedir a Ele o que? Sabedoria. Duvido Deus não lhe deu estratégia. Duvido Deus não lhe deu uma direção. Agora tem que pedir, tem que insistir, tem que dizer, Deus, eu te peço, me dá sabedoria. Está vendo? Vai Salomão. Tem um texto lindo que Salomão, ele abre a boca e Salomão determinou em construir o templo. Sabe por quê? Tem muita coisa que a gente não consegue ir até o fim, é porque a gente não determina, é porque a gente não permanece, não prevalece, é porque a gente desanima fácil. Lá no livro de Jó está escrito assim, ó, 20, você coloca para mim? Jó 22, 28, 22. Determinando tu algum negócio, seja firme e a luz vai brilhar no seu caminho. Tem muita coisa, não é pouca não, tem muita coisa que Deus só queria que você
permanecesse, perdão. Só isso. Aí é isso mesmo? Não, então ao contrário, 22, 28. Perdão. 22, 28. Isso. Pode ler comigo em nome de Jesus? Determinarás tu algum negócio? Determinou, seja firme, e a luz de Deus vai brilhar. O que não pode desanimar, tem gente que começa uma faculdade e não termina, começa um curso e não termina, começa uma coisa, rapaz, tem gente que não consegue terminar nada. Porque, eu não sei se vocês conhecem alguém assim, mas eu conheço alguém assim, me pede conselho, porque ela quer desistir de uma coisa e fazer outra, é cada argumento que tem para me dar, mas na verdade é só para desistir do que está fazendo. E aí no final das contas aí a pessoa fica uma pessoa frustrada, porque ela começa a entender que tudo que ela começa, ela não. Mas nessa noite eu tenho certeza que é noite de pessoas determinadas, que vai começar e vai terminar. Diga amém. Salomão começa a construir o tempo. Pega o conselho do pai, eu vou ser homem, vou determinar, vou fazer, vou até o fim. Salomão mete a mão na massa. Salomão começa a construir aquele mega templo. A Bíblia diz que durou 7 anos a construção daquele templo. Você vai entender, eu vou chegar, que eu não estou perdido. 7 anos. E de acordo com os historiadores, quando ele acaba de construir o templo, ele começa a colocar as portas do templo. E aí os peregrinos viam um pouco de longe, todo mundo para adorar em Jerusalém, na casa do Senhor. Só que Salomão tem uma brilhante ideia de escrever o Salmo 127. E ele começa a recitar aqui para o povo, você vai entender. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que... Quando a gente pega esse texto aqui, qual a ideia que a gente tem? Irmão Carlos, qual a ideia que eu tenho? Se o Senhor não fizer, irmão, eu vou fazer. Então eu vou deixar para Deus. Vou deixar para quem? Para Deus fazer. Não, porque quem disse isso aqui, varoa, teve propriedade, porque ele durou 7 anos construindo, mas ele entendeu que ele teria que ter a mão de Deus, a bênção de Deus para construir. Um exemplo, que Deus promete, Deus dá sonho, Deus fala no coração, Deus usa alguém, que eu vou te dar um carro, eu tenho consciência disso. Mas a habilitação, quem que vai tirar? É você que tira a habilitação. A gente tem que entender que a gente precisa fazer a nossa parte. Agora coloca para mim Salmo 57. Acho que é Salmo 57, versículo 2. Tomara que o pessoal da mídia goste de mim, senão vai dizer assim, olha, irmã é Minervina, não chama ele mais não. Toda hora para ir para botar um texto. 57, 2. Isso. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo, no mínimo é que ele está clamando. Mas qual o problema? Às vezes a gente acha que as coisas vão cair do céu, varão. E não é bem assim. O texto aqui está de uma forma clara. Se o Senhor não edificar, em vão trabalhar os edificadores. Mas eu preciso, quem da igreja tem que entender que a gente precisa fazer a nossa, faça a sua parte. Quando nós fazemos no nosso meio o desejo de ser um médico, um doutor de excelência, de ser um advogado, mas a pessoa fica de braços cruzados. Não, o que é que eu preciso para ser um médico de excelência? No mínimo, o que é que eu preciso? Isso, cara, estudar. Então, como é que eu, a não ser que eu queira ser todo atrapalhado, né? Mas o que é que o texto aqui está nos encorajando a fazer? A nossa, e sempre está confiando nele. Dizer assim, ah, Deus, eu estou indo, eu vou fazer. Eu lembrei que quando eu tirei minha habilitação B, Carlos, B de bola, carro pequeno, eu não tinha condições na época, não tinha condição nenhuma. E aí eu orei a Deus, e aí eu pedi ajuda à comissão. E aí
tirado, eu ia dar uma condição melhor. Mas a minha oração foi a mesma: Deus me dá a condição. Quando eu fui mudar para carreteiro, eu já estava com uma condição bem melhor. Desculpe, eu nem precisava da bênção de Deus. Para você entender onde eu quero chegar. Mas eu fui com a mesma oração: Deus me ajuda, me dá condição. Quer que eu te fale uma coisa? Você não vai quebrar a cara, você não vai bater cabeça, você não vai perder tempo. Quando você pedir para Deus fazer aquilo que Ele tem prazer em fazer, de te auxiliar. Mas não pega aí, mas você vem aqui. Salomão, ele dura 7 anos construindo o templo. Ele poderia durar muito mais. Mas porque ele entendeu que se o Senhor não ajudasse ele não ia conseguir. É você que prega, é você que lidera, é você que louva, é que canta. É que pedir: Deus faz comigo, Deus me ajuda, Deus melhora, Deus me capacita. E Ele nos capacita. O texto aqui continua: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Qual é a ideia que a gente pode ter aqui? Então quer dizer que eu não preciso de segurança. Então quer dizer que eu não preciso de seguro. Nada disso. Eu preciso de tudo isso. Mas o que é que eu preciso? Eu preciso continuar confiando em quem? Versículo 3. Isso aqui que Deus me fez lembrar disso hoje. Eu pensei: Deus, alguém precisa ouvir justamente isso aqui que eu vou falar. Salmo 127, versículo 3. E eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu. Olha para mim. Vocês estão diante de uma pessoa aqui que não queria de jeito nenhum ter filho. Pergunte por quê? Pergunte por quê? Porque as coisas que eu estou vendo aí no dia a dia. Os filhos que eu estou vendo, nossos filhos, o que estão aprontando. Crente fazendo obra de ímpio, ímpio fazendo obra de crente. E meu coração começou a se entristecer. Eu pensei: eu não quero ter filho. Para que ter filho? Não quero. Mas aqui, o texto aqui já quebra, dizendo que o filho é herança. Mas ainda assim eu não queria ter filhos, porque eu via os filhos dos crentes, né? Desculpe, mas às vezes eu assisto alguns programas, aí quando vai prender alguém, pergunta o nome de quem está prendendo. É nome de crente, é Jeremias, é isso. Sabe por quê? Mas o que foi que me libertou? Vou lhe dizer, o pessoal da mídia, Isaías, alguém está precisando ouvir justamente isso aqui. Isaías 65. Quando eu li isso aqui, eu comecei a chorar. Eu entendi que Deus estava falando comigo através da palavra, e eu mudei meu pensamento, e por isso eu vou ter filho, eu vou ser pai. Salmo 65. Talvez alguém aqui no nosso meio pense do mesmo jeito que eu pensava. Salmo 65. Ela não está ainda não. Ela ainda não está não. É porque a gente tem que planejar algumas coisas ainda, na polícia que nem se preocupa com isso. Mas a gente vai. Abriu? 1, 2, 3. Está rápida, né? 65, 23. Isaías 65, 23. O pessoal da mídia está mais rápido do que eu, né? Deixa eu abrir aqui, porque aí vê que eu não estou inventando. Obrigado, Wagner. Eu ia falar, mas eu esqueci jeito. Isso aqui que me libertou. Isaías. Obrigado. Isso, a povo aqui trabalha direitinho com glória. Isaías 65, 23. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para a. Quando eu li isso, minha amiga, isso me libertou. Eu falei assim: então já sei. O filho que eu tiver não vai ser para quê? Então você que está ouvindo, você tem que tomar posse. Marcos, eu já tenho um filho, meu filho está na droga, está na prostituição, meu filho está na bebedeira. Eu estou aqui, mas eu nem sei aonde meu filho está. Aí tem que olhar em cima disso. Deus, eu não terei filho para minha perturbação. Não vai me perturbar. E aí você vem para o Salmo 127, porque o meu filho será herança. O que é isso? Será um presente do seu filho, da minha esposa, será um galardão
descendência vai pisar na cabeça dele. Então, não tenha medo, queira Deus te dar uma boa família, uma bela família. Deus, eu quero um presente do Senhor. E o texto está dizendo, porque os filhos é um presente, é uma herança de quem? Volta lá para o Salmo 127. Salmo 127, agora é o 4. Para a gente já estar indo embora. Irmão Carlos, se alguém disser assim, ele dessa vez veio, não gostei não. Deveria gostar, porque eu preguei em cima do que foi me dado. Salmo 127. Olha que coisa maravilhosa. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da nossa. É isso que Deus quer. Que todos os nossos filhos sejam valentes. E temos que pedir, Deus, dá valentia para o meu filho. Rapaz, a mulher que está grávida, já tem que começar a profetizar. Deus, aqui vai ser o homem de Deus, aqui vai ser a mulher de Deus, vai ser o advogado de excelência, vai ser o juiz. Tem que profetizar coisas boas, porque eu vou lhe dizer, o que não falta é a gente profetizar coisa ruim. O ruim, porque pega a pior pessoa da família e diz, vai ser igual a ele. Ninguém pega o melhor, alguém que é próspero, alguém que é próspero, cheio de Deus. Vai ser aquele que ali que é próspero. Não, só pega o pior. E se a mãe e o pai, por algum motivo, teve no caminho errado, pronto, aí quer falar. Mas fala assim com o dedinho, ó. Não aceite, irmão. Eu lembro que, gostei, lá no fundo eu disse dedinho. Eu lembro que a minha família é acometida por uma enfermidade chamada glaucoma. Quem sabe o que é glaucoma? E aí, minha mãe uma vez pagou exame para mim, para fazer consulta. E aí eu tive que fazer uma viagem, cara, para Jequié, fui para a consulta. Só que passou-se um tempo, eu comecei a sentir alguns sintomas. Não vou falar aqui para não generalizar e vocês entenderem que é a mesma coisa que não é. E eu comecei a sentir alguns sintomas. E quando eu senti aqueles sintomas, eu peguei todos os sintomas e joguei no Google. Todos os sintomas, acredite, irmão, bateu certinho. O quê? Glaucoma. Irmão, acredite, eu passei a noite toda orando, dizendo, Deus, eu não aceito, eu repreendo essa enfermidade. Minha mãe teve, minha irmã tem, minha avó não, mas eu não, porque eu sou a herança do dia que comecei a orar. Orei a noite toda, irmão. Todos aqueles sintomas foram embora da minha vida. Aí eu deixei passar um tempo, passou mais ou menos 1 ou 2 anos. E aí eu chamei minha mãe para conversar e falei assim, minha mãe, eu senti esses sintomas, minha mãe. O que é? Minha mãe disse assim, é glaucoma. É porque você é teimoso. Eu paguei o exame e você não foi fazer o exame. Você está de glaucoma. Ela falou assim, minha mãe, calma, deixa eu te explicar. Isso tem mais ou menos 1 ano e meio do exame que eu estou te contando. Eu fiquei orando a noite toda. E até hoje eu não sinto mais. Aí minha mãe, meu filho, mas você é um homem de fé, meu filho. Você é um homem de fé. Por que eu estou contando isso? Você não deve aceitar nada de ruim, não é porque mãe teve, pai. Não estou querendo mexer com o sentimental de ninguém. Mas eu só estou querendo esclarecer para você que você não deve aceitar nada de ruim, nada. Ah, mas você vai, não aceito. A minha enfermidade que eu não aceito. E o que eu mais orei, varão, foi aquele texto que diz no livro de 2 Coríntios: quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Deus, eu estou no Senhor, eu sou nova criatura. Às vezes você está conversando no culto, você pode perder uma bênção na palavra. E quem está conversando do seu lado, está fazendo você também perder. Mas eu não vou olhar para o lugar lá, até para não envergonhar, eu vou ficar por aqui. Amém? Às vezes você pode assim, porque às vezes o problema é com você, a pessoa tira a sua atenção, rapidinho, você perdeu. Aí misericórdia. Né? Já tive casos lá na nossa igreja, da pessoa está conversando no culto, e realmente aquela parte ali, ser a direção para ela, mas ela perdeu e continuou com a tribulação dentro de casa. Diga misericórdia. Versículo. Me ajude no multimídia para a gente terminar. Isso, 4 mesmo. A gente sabe, né? 127, acho que agora é 5.
Isso. Agora é o último, então. Para ir embora. Bem-aventurado. Bem-aventurado que é isso, mega, hiper, super feliz. O homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Eu quero certificar. Aqui está dizendo a mãe e o pai que tem os filhos. É como se fosse uma aljava. Porque a aljava é onde tem as flechas. Quem tinha aquela aljava cheia de flechas, ele tinha medo. Porque sabia que o rapaz era valente. A qualquer momento puxava a flecha e ninguém vinha. E sem falar que quando chega a velhice, entenda. Às vezes a pessoa está na certa idade, não pensa como deveria pensar, não tem aquela mesma velocidade para pensar, para entender. E as pessoas fazem o quê? Quando vê a mesma pessoa, engana a pessoa. E aí vê o filho e faz o que o filho faz? Não faz isso com o pai, não faz isso com a mãe, não. Porque naquela época, nas portas, é onde julgava as coisas. Então, o povo ia lá para condenar uma pessoa mais idosa, os filhos faziam o quê? Defendia. E eu vou lhe dizer, depois de uma palavra como essa, um testemunho desse, você vai continuar no seu coração dizendo, não quero ter filho, não quero ter filho. Misericórdia, eu não sei mais o que Jesus vai precisar fazer para você entender que Ele quer que no tempo certo você gere. O que é que a ideia dessa palavra aqui? Você não vai ter filho para sua perturbação. Você vai ter filho para você ser honrado pelo seu filho. Você vai ter um filho para o filho também cuidar de você, para o filho trazer prazer para você, trazer alegria para você. O que Deus está querendo é isso, mas o que o inimigo quer deturpar tudo, quer tirar a criação de Deus do meio da igreja. E o que a gente deve fazer? A gente não deve aceitar. Você coloca aí para fazer oração breve em nome de Jesus. Você não terá filhos para sua perturbação. Ô Marcos, mas a minha realidade hoje é essa. Hoje meu filho está me deixando inquieta. Meu filho está tirando meu sossego. Eu não consigo dormir direito. Eu conto um caso que tem alguns anos isso, meu irmão Carlos. E uma mãe disse que queria, porque queria falar comigo. E eu orei a Deus, porque a Deus não é entendimento do que era. Deus não me trouxe clareza nenhuma da situação. E aí eu resolvi ir. Quando eu fui, ela falou, não, eu te conheci já novo, antes de ser seu obreiro. Sempre gostei de você, ela falando. Aí eu falei, irmã, pronto, mas eu quero saber, eu estou aqui por quê? Porque Deus não me mostrou nada, é porque eu estou aqui. Ela pegou e falou que ela estava com um filho, que o filho dela era traficante. E ele, do nada, resolveu largar o tráfico, mas estava com um problema lá. E aí ele foi para dentro de casa, ficou preso dentro de casa. Ninguém sabia que ele estava em casa. Muita gente achou que ele estava até morto. E aí eu peguei ela, eu falei assim, eu estou aqui por quê? E ela disse, porque ele agora está cansado de ficar em casa e quer sair. Só que na hora Deus me fez lembrar de uma palavra, eu dei para ela, eu falei assim, tem que conversar com ele, tem que bater um papo com ele, que é melhor, está escrito na Bíblia, é melhor um cão vivo do que um leão morto. O que é isso? É melhor um frouxo vivo do que um morto. E ela disse assim, pastor, fale com ele. E eu falei assim, é só trazer que eu falo. Ela já não fica com medo dele. Não é que ela trouxe? Ele está aqui, senão eu vou pedir para ele descer. Desce o homem. Já deixou com o cara do bicho lá. Aí eu expliquei para ele, eu disse, você não entendeu onde eu quero chegar. E aí, eu cuidando dele, sempre levando palavra. E eu senti de levar ele para São Paulo, uma obra missionária que eu fiz com a minha esposa, eu senti de levar. E aí eu falei para a mãe dele, posso levar? Pode, a gente vai sair daqui de madrugada, ninguém vai ver ele. Ô pessoal, foi lindo demais. Porque quando a gente foi para a direita de casa, ela ficou perturbada, meu Deus, vai matar meu filho, vou ver meu filho aqui. E ela foi para o culto, começou a orar na igreja. Você não entendeu onde eu quero chegar. Ela começou a orar na igreja, orar. Ela disse que uma irmã chegou no pé do ouvido dela e disse assim, ele é meu, eu vou guardar na ida e no retorno. A mulher não sabia de nada. Resumindo, ele foi comigo para São Paulo e com a minha esposa ali. E de lá, varão, a mãe dele me ligou. Deixa eu ficar isso aqui agora. A mãe dele me ligou para dizer, irmão, já tem 2 anos que eu não sabia o que era dormir como eu dormi esses dias que eu fui com vocês em São Paulo. Por que eu estou contando isso? Às vezes você é crente, mas você tem um filho assim, você tem um marido assim, você tem um irmão assim, você tem alguém da sua família assim. Mas o texto que Jesus nos prometeu foi que a gente não vai ter filho para nossa. Diante da palavra aqui, eu tenho certeza que você lembrou de alguém que está te inquietando, que está te atribulando, que está te perturbando, que está tirando a sua paz, que você está até entendendo que Deus não quer fazer alguma coisa. Mas creia, você está no lugar certo, você está
mãe, com a fé desse pai, com a fé dessa irmã, com a fé desse irmão, com a fé dessa esposa, desse marido, para orar não por ela nesse momento, mas para orar por algum familiar nosso. É alguém que está com a cabeça virada, é alguém que parece ter macumbado, enfeitiçado, é alguém que parece estar perturbado. E o que é que eu te peço? Oh, meu Deus, que o Senhor visite esse familiar nosso, é nossa família, dá um trabalho terrível, traz perturbação. Deus, parece até que é a ovelha negra da família. Oh, mas é sangue do seu sangue, é seu familiar. E a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que infiel e com a fé. Mas eu estou aqui diante de pessoas que esquecem a Deus, diante de pessoas que oram pela sua família, que clamam pela sua família. Oh, minha irmã, creia, ore por alguém da sua família. E se na sua família não tem ninguém que aparece que é ovelha negra, ore por um vizinho, ore por alguém que você sabe que trata de cabeça. Então comece a orar. Oh, Jesus, é a tua palavra que diz, eu creio, que da outra vez que eu vim aqui eu preguei sobre a Ciro Felícia. Oh, Deus, aquela mãe foi, não por ela, foi pela filha. Deus, em nome de Jesus, e agora, Jesus, agora eu estou orando por essa pessoa, estou orando por alguém da família dessa pessoa. Jesus, essa pessoa está aqui representando alguém da família. É como Jairo. Jairo não foi atrás de uma bênção para ele, não. Jairo foi para uma bênção, meu pai, da filha dele, estava doendo, estava morrendo. Pai, aquele centurião não foi por ele, mas foi pelo servo. Deus, essa pessoa agora não está aqui por ele, por ela, mas está por esse familiar que está dando dor de cabeça, que está trazendo estresse, que está trazendo dívida, que está trazendo perturbação. Ore, a família é sua, comece a citar o nome, comece a dizer, oh Deus, tem misericórdia do meu familiar. Oh Deus, é perturbado, é imaculado, Deus não quer conta com o Senhor, mas é meu parente, mas é minha família. Então Deus, em nome de Jesus de Nazaré, eu te peço, vai visitando, vai agindo, vai trabalhando. Oh meu Deus, mas trabalha mesmo, Pai, toma toda a nossa família nas suas mãos, Deus. Oh Deus, visita a nossa família, Deus. Pai, fortalece esse ente querido, Pai, cercamos ele em coração, Deus. Cercamos eles com fé, Deus. A tua palavra diz, Deus, que o Senhor nos olha com olhar de amor, Deus. Olha para a nossa família com olhar de amor, Deus. Pai, tem misericórdia desse ente querido, Deus. Pai, se esse família nosso morrer do jeito que ele vai para o inferno, Deus. Mas a tua palavra tem uma promessa que se a gente crer, nós e nossa casa serviremos ao Senhor. Foi citado aqui 3 vezes nesse versículo. Josué 24, 13 e 24, 15. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Oh, Deus, mas do jeito que está, parece que não vai. Mas eu te peço, Deus, muda o quadro, porque o Senhor Deus é impossível. Oh, Deus, mas muda o quadro mesmo. Pai, 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 oramos pela nossa família, cercamos a nossa família coração, pedindo, Deus, nós não abrimos mão da nossa família, queremos a nossa família mudada, transformada, visitada pelo teu poder. Jesus, toma toda a tua igreja nas tuas mãos, Deus. Visita todo o teu povo, toda a nossa família, onde tem um ente querido nosso, Deus, que mora aqui perto, mas que está morando tão longe, ou está aqui falando conosco por algum motivo, Deus. Quebra essa barreira, Jesus. Pai, visita a nossa família, Deus. Dá graça à nossa família, Deus. Em o nome de Jesus. Olha para mim rapidinho. Eu estava olhando aqui, eu lembrei de um testemunho rápido. Eu ontem eu passo para o pastor agora, que provavelmente vai servir para alguém. Eu conheço muito bem toda essa região aqui, a minha família. A maior parte da minha família mora aqui no Novo Horizonte, na Manuel Bispo. Não sei se alguém aqui conhece aquela rua por ali, na Manuel Bispo, na Nova Sussuarana. Conhece, né? E aí, minha família é muito grande. E um dos meus tios, presta atenção aqui que você vai entender, vai servir para alguém, eu devolvo o microfone. E minha família é muito grande, meu amigo Carlos. E aí, um dos meus tios começou a se relacionar com um travesti. Morando com um travesti. E quando eu fiquei sabendo disso, eu comecei a orar por ele e dizer, Deus é meu familiar. Deus, de acordo com a Bíblia, Deus. Não é que eu sou homofóbico, não. De acordo com a Bíblia, Deus, se meu tio morrer nessa prática, ele vai para o inferno, mas é minha família. Oh Deus, salva meu tio, Deus, converte meu tio. E comecei, mas com ele, Carlos, eu tratava com respeito. Com ele eu pedi a bênção, eu tratava com amor, não tocava no assunto, mas diante de Deus eu ia em oração, repreendendo aquele mal, aquela obra. E aí, orando, e teve um belo dia que minha mãe me ligou para dizer assim, meu filho, você não sabe o que aconteceu. Eu falei assim, o quê? Ela disse, seu tio tal largou o travesti, está indo para a igreja e está namorando com a crente. Eu que estava orando por ele. Eu disse, mentira. Eu não falei assim, não, varão. Que bom que eu dissesse. Eu disse assim, ó, mentira, minha mãe. Eu que estava orando, não acreditei. Eu falei, mentira, minha mãe, é verdade, minha mãe mentiu.
noiva crente na igreja. O que eu quero dizer, irmão? Não desista do seu familiar. Não estou dizendo para você maltratar, não querer cuidar, não é isso. Porque eu volto a dizer, eu respeitei ele, pedi a bênção, tratava com carinho, com amor, nunca disse que ele é um inferno, mas diante de Deus, eu dizia a Deus, é meu parente, se morrer nessa prática, pessoal, pense na sua família. O inferno existe. E se seu familiar morrer do jeito que está hoje, para onde é que ele vai? Não queira isso para ele. Guerreie por ele e ore por ele. Amém? Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.